Olá, meu nome é Andréa de Paula e eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre introdução à análise comportamental aplicada para o treinamento de cães. Eu sou zootecnista e após a minha graduação, eu fiz uma pós-graduação sobre comportamento de cães e gatos. E eu me mudei para o Canadá há mais ou menos 3 anos, quase 4 anos atrás, para continuar os meus estudos sobre comportamento. E eu fiz uma especialização em ciência do comportamento, onde o foco do curso era basicamente o ABA, que seria Análise Comportamental Aplicada. ABA vem de Applied Behavior Analysis, que seria Análise Comportamental Aplicada no português. O pessoal do Brasil, eles usam a sigla ABA, eles usam a mesma, eles chamam de ABA. Então, o ABA, que seria o ABA, vem do inglês Applied Behavior Analysis, mas a gente traduz o negócio todo como Análise Comportamental Aplicada. E meu objetivo hoje é falar para vocês um pouquinho de como a gente consegue aplicar alguma dessas técnicas para o treinamento de cães. Isso não é uma técnica nova, isso não é tipo uma modinha, isso é ciência que vem estudada há muitos e muitos anos. E hoje em dia muitos treinadores ao redor do mundo eles estão adaptando o ABA para o treinamento de cães. Inicialmente é uma técnica usada para terapia de autistas, então é baseado na repetição, reforço e outras técnicas que eu vou falar para vocês hoje, e muitos profissionais estão adaptando para o treinamento de cães. Isso não é recente, isso vem de muitos anos, mas não é tão conhecido. Então, vou começar falando sobre o que é o ABA, o Análise Comportamental Aplicada. Então, é uma técnica científica, um modelo científico desenvolvida há muitos e muitos anos, baseado no behaviorismo, tá? Desde lá de Skinner, o cientista Skinner, Pavlov e muitos outros psicólogos da antiguidade. O ABA é o desenvolvimento das técnicas de todos esses psicólogos, de toda essa técnica psicológica, para trabalhar um comportamento específico. Então, ele é uma ciência estudada há muitos e muitos anos, desenvolvida não por um cientista ou por outro cientista, então é uma junção de toda a técnica da parte da psicologia comportamental, um pouquinho de tudo para trabalhar um comportamento. Ele foi desenvolvido para trabalhar pessoas que têm autismo. Autismo é uma condição de desenvolvimento cerebral, e pessoas com autismo eles não aprendem da mesma maneira que pessoas que não têm autismo. As pessoas com autismo, eles aprendem basicamente pela técnica de repetição, reforço e punição, como os cães. E essa técnica do ABA, ela é muito parecida, né, teoricamente, com o treinamento de cães. Eu trabalhei com crianças autistas depois que eu terminei a minha especialização por quase 1 ano, para desenvolver melhor as técnicas e enxergar também como é trabalhar com pessoas ao invés de trabalhar com cães, quais as diferenças, quais as coisas que são similares, o que a gente pode aproveitar trabalhando com pessoas para trabalhar com cães, o que a gente pode aproveitar trabalhando com cães, trabalhando com pessoas. E foi muito gratificante para mim trabalhar com essas pessoas por esse período, porque desenvolveu muito a minha forma de enxergar os cães, enxergar como eles pensam, enxergar também as pessoas que têm autismo de uma maneira diferente. Porque, assim, não é querendo comparar cães com
pessoas que têm autismo, mas a maneira que eles aprendem é muito parecida. Então me ajudou muito a desenvolver toda essa parte técnica, profissional e principalmente a parte pessoal, emocional, de como tratar pessoas, como tratar cães, da maneira que eles enxergam e como ensinar eles de uma maneira mais respeitosa e de uma maneira que eles realmente entendem. Os procedimentos do ABA, eles são basicamente trabalhar com o antecedente, que é aquilo que antecede o comportamento, trabalhar com o comportamento em si e trabalhar com a consequência. A consequência seria uma punição ou um reforço, que eu vou explicar um pouquinho daqui pra frente. E eu gosto muito dessa técnica porque ajuda a gente a trabalhar de maneiras alternativas o cachorro ou a pessoa com autismo de uma maneira positiva. Então, essa técnica ela mostra pra gente que a punição existe, mas existem outras formas de trabalhar com o comportamento que a gente não precisa necessariamente usar um método punitivo no comportamento. Então eu vou começar a falar um pouquinho de como os cães aprendem, tá? Como o ABA ele é uma ciência, a ciência ela é desenvolvida, a ciência comportamental ela é desenvolvida em duas principais categorias, que seria a etologia e o behaviorismo. E o ABA ele pega mais essa parte do behaviorismo, na verdade 99% do behaviorismo, do que da etologia. A etologia é a ciência que estuda o animal em ambiente natural, que seria como o Mon Roberts vendo os cavalos em ambiente natural para desenvolver a técnica que ele usa, seria a teoria de que cães são parecidos com lobos e na natureza eles se comportam dessa maneira. E o behaviorismo é mais o estudo comportamental em ambiente controlado, que seria basicamente o que a gente vive hoje. Cães estão domesticados, eles estão sempre em ambientes controlados, em ambientes que a gente pode modificar, em ambientes que a gente consegue controlar, que seria um daycare, que seria a nossa casa, que seria um banho e tosa, que seria passeios na rua. A gente consegue controlar todos os estímulos, ou quase todos os estímulos, então a gente se encaixaria melhor aqui no behaviorismo. E dentro do behaviorismo a gente tem o condicionamento clássico e tem o condicionamento operante, que seria a base do treinamento de cães. Condicionamento clássico, que seria o estudo de Pavlov, que é aquele que quando tocava o sininho, o cachorro salivava e aí ele observou, basicamente, né, não é esse todo o estudo, mas ele observou que um comportamento, ele pode ser, um comportamento involuntário, ele pode ser condicionado por coisas externas, como por exemplo o sininho. Então o condicionamento clássico, a gente vai condicionar comportamentos involuntários que a gente não controla, mas que a gente consegue condicionar com coisas do ambiente, né? Então, muito parecido com a gente, por exemplo, a gente coloca o despertador todos os dias às 6 da manhã, e aí no final de semana a gente quer dormir um pouquinho mais, mas o nosso corpo está condicionado a acordar às 6 da manhã, então a gente vai acordar às 6 da manhã no final de semana. É mais ou menos o que acontece com eles. E temos também o condicionamento operante, que seria o comportamento aprendido. Então, por exemplo, um cachorro, ele aprende a latir. É natural do cachorro, todo cachorro vai aprender a latir. Mas alguns cachorros, eles aprendem a latir de uma maneira quando apresentado um certo estímulo. Então, por exemplo, tocou a campainha. A campainha não é uma coisa natural na natureza dos cães. Mas eles aprenderam que toda vez que toca a campainha, eles precisam latir. Ou, por exemplo, pular. Pular é um comportamento natural do cão, mas eles aprendem que quando você dá muita atenção ao pular,
eles vão ganhar uma recompensa, que seria atenção, então eles aprendem a pular nas pessoas para ganhar atenção ou por algum outro motivo. Então, todo comportamento aprendido a gente considera no condicionamento operante. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é realmente um comportamento, tá? Então, muitas vezes a gente chega para trabalhar um cliente e a gente pergunta qual é o seu objetivo, qual que seria o problema e tudo mais, e a pessoa fala, eu preciso trabalhar a ansiedade do meu cão, eu preciso trabalhar o medo do meu cão, eu preciso trabalhar a agressividade do meu cão. Isso são sentimentos, isso não são comportamento. Comportamento seria o que o cão apresenta em uma crise de ansiedade, o que o cão apresenta quando ele se comporta agressivamente, o que o cão apresenta quando ele se comporta com medo, né? Então, o que seria? A gente vai pegar um comportamento específico para trabalhar aquele comportamento no ABA. Então, por exemplo, o meu cachorro é ansioso e eu quero diminuir o comportamento de latir sem parar quando eu saio de casa. Então, o que seria o target do comportamento que eu quero trabalhar? Latidos a hora que eu saio de casa. Então, eu não estou trabalhando o sentimento ansiedade, mas eu estou trabalhando o comportamento de diminuir o latido. Trabalhando o comportamento de diminuir o latido, eu vou mexer com esse sentimento dele, é lógico, mas a técnica de mexer com os sentimentos não é a técnica do ABA, é outra parte da psicologia. Então, no caso de cães ou no caso de pessoas que têm autismo, a gente trabalha um target, que a gente chama de target behavior, que seria aquele comportamento específico. Então, nesse caso, desse exemplo, eu vou trabalhar o latido, diminuir o latido naquela condição. Todo comportamento ele tem uma função, né? Então, no ABA a gente classifica 4 funções que o comportamento tem. Uma das funções seria de escape, que no inglês seria escape. Por exemplo, o cachorro ele tenta morder o tosador. Por que ele tenta morder o tosador? Para acabar com a tosa. Então ele quer escapar da situação, por isso ele apresenta um comportamento. O cachorro ele não gosta de uma área específica e ele quer sair dessa área. Então ele começa a arranhar a porta sem parar ou latir sem parar para alguém abrir a porta. Então esse comportamento é por escape. Uma outra função do comportamento seria atenção. Então o cachorro late sem parar para o monitor do daycare, porque ele quer atenção. Ou o cachorro late sem parar para o dono para ganhar carinho, ele quer atenção. Ou o cachorro começa a arranhar a perna do tutor quando o tutor está assistindo televisão. Isso é atenção. Então, essa é outra função do comportamento que os cães são reforçados para conseguir o que ele quer. Tangível. O cachorro começa a morder a roupa do dono para conseguir um petisco. Então, a função do comportamento é tangível porque ele está apresentando isso para conseguir alguma coisa, um objeto, ou um petisco, ou alguma coisa que o cão goste. Ou sensorial. Então, o cachorro ele cava o pote de água para deitar em cima da água, né, porque ele está com calor. Ou se não, o cachorro ele cava o quintal para deitar em cima para ficar mais fresquinho. Então, isso são comportamentos de função sensorial. O que é interessante de falar é que todas essas funções de comportamento, no ABA, a gente trabalha para isso ser o reforço do comportamento que eu quero. Então, por exemplo,
O cachorro, ele cava o pote de água para se sentir melhor. O que eu posso fazer no ambiente? O que eu posso fazer para reforçar esse cão de uma maneira sensorial para ele preferir um outro comportamento do que cavar o pote de água? Trabalhando com as crianças e trabalhando com os cães nessa técnica, quando a gente começa a reforçar o cachorro pela função que o comportamento dele está oferecendo, a gente consegue um desempenho muito melhor, né? Então, por exemplo, o cachorro, ele late sem parar para o monitor de daycare para conseguir atenção. Como que eu diminuo o latido, mas eu continuo reforçando um outro comportamento que seria de mesmo valor para o latido? Então, por exemplo, eu posso usar, sei lá, uma bolinha ou alguma coisa que quando o cachorro estiver calmo, eu dou a bolinha, eu dou atenção, eu dou tudo, eu dou uma atividade para que o cachorro ele tenha a atenção que ele era reforçado pelo latido para algum outro comportamento melhor. Então, todos esses comportamentos, quando a gente analisa o target e analisa a função do comportamento, quando a gente passa a reforçar um outro comportamento com aquilo que estava reforçando o comportamento ruim anteriormente, a gente consegue uma resposta muito mais rápida e muito melhor e a gente consegue manter por muito mais tempo. No ABA, a gente trabalha 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente trabalha o antecedente, que é o que causa o comportamento. Então, o que causa o gatilho do comportamento, o que vem antes do comportamento que causou esse comportamento. A gente chama de antecedente. O comportamento em si, o target behavior, que seria, no exemplo que eu dei anteriormente, latir quando eu saio de casa. Latir seria o comportamento que eu vou trabalhar, pode ser outros comportamentos. E a consequência, então o que acontece antes desse comportamento, ou depois desse comportamento? Reforço, punição. Essa consequência, ela pode ser natural, uma consequência do ambiente, ou ela pode ser uma consequência controlada por nós ou pelo ambiente que a gente está controlando. O reforço, ele vai reforçar o comportamento, ou seja, vai aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer de novo, e a punição seria diminuir a probabilidade desse comportamento acontecer outra vez de acordo com a repetição. Eu vou falar então um pouquinho agora, eu vou começar com a consequência, mas dentro do ABA a gente trabalha todos os 3. A gente chama de ABC, que seria antecedent no inglês, antecedent, behavior e consequence. Traduzindo para o português seria antecedente, o comportamento e a consequência, mas na literatura portuguesa eles também usam o ABC para trabalhar todos esses 3 componentes quando a gente está trabalhando o comportamento. Então eu vou dar um exemplo aqui de como a consequência ela pode ser reforçada. Então, por exemplo, um cachorro novo chega no daycare, que seria o antecedente, que vai causar este comportamento, que é um cachorro do daycare tenta dar uma beliscada nesse cachorro que chegou. E a consequência seria o novo cão é retirado para que o monitor possa checar se está machucado ou alguma coisa. O que aconteceu nessa situação? Esse cachorro que tentou dar uma beliscada nesse cachorro novo, ele foi reforçado pelo ambiente, pela situação. Por quê? Porque o que ele queria? Ele queria espantar ou ele queria, fazer alguma coisa para esse novo cachorro para sair dessa situação ou, por exemplo, para se sentir melhor na situação. E o que aconteceu? Esse cachorro novo ele foi retirado do ambiente. Então, para esse cachorro que deu uma beliscada, foi trabalho feito, né? Então, ele foi reforçado. Como ele foi reforçado, quando chegar um outro cachorro novo, a probabilidade desse cachorro
tentar dar uma beliscada nesse outro cachorro novo é maior. Por quê? Porque ele foi reforçado uma vez, ou duas, ou 5, ou 50 vezes, e é por isso que esse cachorro agora é um problema no daycare. Um outro exemplo, o tosador ele começa a tosa, esse é o antecedente. O comportamento apresentado é cachorro morde e a consequência é o tosador para a tosa. O que aconteceu aqui? O cachorro aprendeu que toda vez que ele morde, quando a tosa começa, o tosador para a tosa. Por quê? Porque ele tá machucado, porque ele tá estressado, porque ele quer tentar mudar alguma coisa, ou que ele quer colocar uma focinheira, mas parou. Parou, reforçou o comportamento, então a probabilidade desse comportamento acontecer de novo, ela é grande. Por isso que eu falo, lógico, a gente não vai deixar o cachorro morder o tosador até o fim da tosa. A gente precisa trabalhar todos esses componentes para que não aconteça o comportamento. Mas essa é só uma situação de reforço num comportamento. Um outro exemplo que eu posso dar apareceu uma pomba durante o passeio, seria o antecedente, apareceu a pomba, comportamento, o cachorro puxa a guia, e a consequência seria o cachorro consegue chegar perto da pomba e ele foi reforçado automaticamente por este comportamento. Então, a probabilidade desse cachorro puxar a guia quando ele ver uma outra pomba ou um outro estímulo é muito grande porque ele foi reforçado por esse comportamento. Por isso que eu digo, a gente precisa trabalhar todos os antecedentes, a gente não precisa necessariamente punir o cachorro por essa situação. Agora eu vou dar um exemplo de punição. O cachorro tá tomando água no daycare e aí chega um outro cachorro perto do pote de água. O primeiro cachorro rosna e protege o pote de água e ele tá pronto para começar uma briga, um desentendimento, e a consequência seria o monitor de daycare, ele retira o pote de água ou ele retira esse cão que está apresentando esse comportamento de perto do pote de água. Isso seria uma punição negativa, que eu vou explicar um pouquinho para vocês já já, mas foi usada a técnica de punição que, consequentemente, com muita repetição, o cachorro vai associar o fato de apresentar aquele comportamento com a retirada do pote de água ou a retirada do cão dessa situação. Então, a probabilidade é de ir diminuindo este comportamento conforme as repetições. Um outro exemplo, num ambiente de passeio, o cachorro foca em um outro cachorro na rua e aí ele começa a puxar a guia e latir para esse outro cachorro. A consequência seria o passeador ele vai mudar de direção quando isso ocorre. Então isso é outra punição negativa, o cachorro está sendo retirado daquela situação que causa o comportamento. Com muita repetição, a gente consegue diminuir a probabilidade desse comportamento acontecer de novo. É lógico, temos que trabalhar todos os componentes, não apenas a consequência. No treinamento de cães, atualmente, a gente vê muito treinador, principalmente quem está começando agora, trabalhando apenas com consequência, apenas punição e reforço. Isso ajuda, lógico, é ciência, é condicionamento, mas quando a gente trabalha com esses três componentes ao mesmo tempo, a gente muitas vezes não precisa usar punição ou a gente muitas vezes precisa apenas modificar o ambiente ou fazer outras coisas para que este comportamento diminua ou para que um outro comportamento aumente. Então, quando a gente trabalha apenas com a consequência, a gente se limita muito no nosso trabalho, é só punição, você tem que punir toda vez que o cachorro faz isso, você tem que punir, você tem que reforçar isso, punir aquilo. Isso é muito... como que eu posso dizer? Isso não é atual. A gente consegue ver muito mais resultado quando a gente trabalha todos esses componentes aqui.
E quando a gente está trabalhando com um cliente, quando a gente está fazendo um trabalho comportamental, a gente precisa de dados, né? Porque senão, como é que a gente vai saber se o treinamento ele tá dando resultado, se ele não tá dando resultado, se a gente tá indo no caminho certo, se a gente não tá, né? Eu acho que muitos profissionais já passaram pela situação de que estou trabalhando um cachorro e não tá dando, eu preciso mudar um pouquinho o que eu tô fazendo. E aí quando você muda ou inclui alguma coisinha no treinamento, aí começa a andar, né? Então como que a gente sabe se tá dando ou não, até para apresentar pro cliente, né? Tipo, eu tô treinando, tô gastando uma grana e não tá dando resultado. Tá aqui, ó, eu fiz um gráfico para você desde quando a gente começou. Esse comportamento tá diminuindo, então tá tendo um resultado. A gente precisa ter um pouquinho de calma para chegar no zero, né? Então aqui no ABA a gente tem uma das coletas de dados, chama ABC Data, que seria a coleta de dados do ABC, que a gente está coletando o antecedente, está coletando o comportamento e a gente está coletando a consequência antes, durante e depois da gente trabalhar com aquele comportamento específico. Então eu coloquei para vocês aqui um exemplo de coletas de dados de antes da gente trabalhar esse comportamento, que aí a gente consegue ver mais ou menos aonde que a gente precisa trabalhar. Então aqui é uma coleta de dados reais, né, que eu coletei no daycare onde eu trabalho. Às 8h15 da manhã, tinham 2 cães brincando e um terceiro cachorro latindo para esses cães. E aí, esses cães que estavam brincando, eles pararam de brincar, né? Isso seria a consequência dessa situação das 8h15 da manhã. Ou seja, esse cachorro, ele foi reforçado, né, por latir. E o monitor não viu. Às 8h40 da manhã, os mesmos 2 cães estão brincando, esse cachorro vem latir para esse cachorro, para esses 2 cães, e esses cães param de brincar para brincar com ele. Mais uma vez, esse cachorro foi reforçado por latir e o monitor não prestou atenção. Às 8h50 da manhã, os mesmos 2 cães estão brincando, o mesmo terceiro cachorro começa a latir para eles, e vem um quarto cachorro para latir junto. E o monitor não prestou atenção nisso. Beleza, situação acalmou. Às 8h55, os mesmos 2 cães estão brincando. O mesmo terceiro cachorro começa a latir para ele e eles param de brincar novamente. Mais uma vez, esse cachorro foi reforçado por latir para esses 2 cães. Às 8h57 da manhã, esses mesmos 2 cães estão brincando, esse mesmo cachorro está latindo para eles. Esses 2 cães estão furiosos e começa uma briga. A gente pode ver que em menos de 7 minutos aconteceu o comportamento 2 vezes, ninguém interferiu e é por isso que aconteceu a briga. Ai, meu cachorro tá brigando do nada. Não foi do nada, a gente pode ver aqui que toda vez que ele latiu para os mesmos 2 cachorros brincando, ele foi reforçado por esse comportamento. E esses 2 cães que estavam brincando estavam cada vez mais frustrados com aquele comportamento. E aí, por isso que aconteceu a briga. Então, o que a gente concluiu nessa coleta de dados? Esse cachorro que late para esses 2 cães, ele não é permitido esse comportamento em ambiente de daycare. Então, a gente colocou uma regrinha que esse cachorro, ele não pode, que a gente chama de third wheeling play, que seria, eu não sei como traduzir isso para o português, mas é aquele cachorro que tá ali, tá 2 brincando e um interferindo, 2 brincando e um interferindo. Para alguns cachorros não tem problema, para outros cachorros tem, e isso pode acontecer. A gente colocou uma regrinha que a gente não aceita third wheeling play, que seria esse terceiro cachorro se envolvendo na brincadeira de 2, a não ser que sejam todos amigos e não está
interferindo nessa brincadeira de uma maneira que pode causar uma briga. A gente tem uma lista, né, de cães que quem pode brincar com quem é permitido fazer o third wheeling play e muitas vezes participar da brincadeira junto, mas observando a linguagem corporal, observando toda a situação, muitos cães não são permitidos a latir para outros cães que estão brincando. Então a gente precisa redirecionar esses cães, a gente precisa dar alguma outra atividade para ele, para que esses dois cães continuem brincando e curtindo a brincadeira, e esse terceiro cão fazendo alguma outra coisa para gastar a energia, ao invés de ficar latindo e acontecer alguma coisa no daycare. Então, após observar tudo isso, eu sentei com o monitor, a gente viu o que estava acontecendo, começamos a trabalhar com esse cachorro, e agora esse cachorro não dá mais problema porque ele aprendeu que ele não pode mais latir para outros dois cachorros brincando. E aí a gente diminuiu muito a situação de briga neste daycare. Falando ainda sobre consequência, né, agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que seria reforço e punição. A gente teria reforço, né? O que é um reforço? É tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer novamente. Dentro do reforço temos o reforço positivo, o reforço negativo. Isso não significa que é bom ou ruim. Reforço positivo significa que estamos adicionando alguma coisa para esse comportamento acontecer novamente. Por exemplo, o cachorro gosta muito, muito, muito de bolinha, então quando ele sentar e esperar, eu vou jogar a bolinha para ele. Estou adicionando algo que ele gosta para reforçar aquele comportamento de sentar e esperar. Um reforço negativo não significa... Um reforço negativo não significa que é algo ruim, né? O reforço negativo seria: eu estou retirando algo para aumentar a probabilidade daquele comportamento. Então, por exemplo, eu estou ensinando o cachorro a sentar, eu estou pressionando levemente o bumbum dele para o chão. Quando ele senta, eu retiro essa pressão que está fazendo o cachorro sentar, né? Então, retirar essa pressão vai aumentar a probabilidade deste comportamento acontecer novamente. No ABA, a gente praticamente não usa o reforço negativo, é muito difícil. A gente usa muito, muito o reforço positivo, tá? E uma pergunta que eu faço: o que seria o reforço, né? Ah, reforço é petisco. Não, reforço é tudo aquilo que o cão deseja naquele momento, naquela situação, para aquele comportamento, né? Então, voltando aqui... O que seria um reforço? Tudo aquilo que o cão consiga escapar de uma situação que ele está apresentando um comportamento. Tudo aquilo que, se o cachorro ele está apresentando aquele comportamento para atenção, atenção seria o reforço para esse cachorro nessa situação. Se o cachorro ele quer conseguir alguma coisa, ele quer conseguir um petisco, uma bolinha, um passeio, alguma coisa que ele quer naquele momento, o reforço tangível seria o melhor nessa opção. Se o cachorro está fazendo comportamento por uma questão sensorial, a gente vai usar isso como reforço. Então, reforço não é só petisco. Reforço é tudo aquilo que pode aumentar a probabilidade daquele comportamento acontecer naquela situação. A gente precisa prestar bastante atenção que o reforço ele pode ser tanto social, ou seja, alguém, algo está reforçando esse comportamento, que pode ser o treinador, o tosador, tutor, ou pode ser outro cão, ou tipo algo na sociedade está reforçando esse comportamento, ou esse comportamento ele pode ser automático, principalmente na questão sensorial. Então o cachorro está se auto-reforçando por aquele comportamento.
Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque isso vai definir qual será o meu reforço. E a punição é a mesma coisa. Punição positiva, punição negativa não significa que é algo ruim ou bom, né? A punição positiva, eu estou adicionando algo naquela punição para o comportamento diminuir, ou seja, eu estou adicionando um spray de citronela. Toda vez que o cachorro late, eu estou adicionando um e-collar. Toda vez que o cachorro faz alguma coisa, eu estou adicionando um spray de água na cara do cachorro para diminuir um comportamento. No ABA é raríssimo a gente usar punição positiva. A gente usa mais a punição negativa, porém punição é algo que no ABA, eu vou mostrar pra vocês depois na categoria de... eu vou mostrar pra vocês depois os níveis que é mais, como posso dizer, mais positivo usar os procedimentos. Na punição negativa, a gente retira algo da situação, retira o animal da situação, retira a situação em si, retira algo para o comportamento diminuir. E a mesma coisa, eu pergunto, o que é punição? Punição é espirrar água na cara do cachorro? Se eu espirrar água na cara dos meus cachorros, eles vão gostar, porque eles sentem muito calor, são malamutes, e para eles vai ser um reforço, né? Por exemplo... é uma punição se eu retirar um dos meus malamutes de um ambiente de daycare. Não, para ela é um reforço, ela não gosta de um ambiente de daycare. Então eu retirar ela da situação não é uma punição para ela, é um reforço, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção o que é o reforço, o que é a punição, porque é aquilo que vai fazer aumentar ou diminuir aquele comportamento, né? Eu tô dando o reforço necessário para o meu cachorro aumentar aquele comportamento, eu estou adicionando, eu estou trabalhando com a punição correta para diminuir aquele comportamento, então a gente precisa, né, ver isso para trabalhar melhor o cão. E outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é a reação emocional quando a gente trabalha com punição, pois os cachorros, eles associam muito fácil a pessoa com a punição, né? Então tem muita gente que fala, meu marido, ele respeita muito mais porque ele tem medo do meu marido, porque é o marido que aplica as punições, né? Então toda vez que o marido chega na sala, o cachorro se comporta muito bem, porque ele tem medo da pessoa, né? Então a gente tem que observar muito a reação emocional, e é por isso que no ABA a gente não trabalha tanto com punição por causa da reação emocional, né? A gente prefere trabalhar com a reação emocional de uma forma mais positiva, e é por isso que a gente trabalha mais com reforço positivo. E outro procedimento, né, do ABA, que a gente acaba, depois que eu vou mostrar para vocês, adicionando a extinção com punição ou reforço, geralmente com reforço, a extinção do comportamento. O que seria a extinção do comportamento? De uma maneira natural, esse comportamento ele vai extinguindo, baseado no tanto que ele foi reforçado ou não por aquele comportamento durante a vida. Então, na literatura, eles descrevem como extinção é um procedimento onde a resposta, que seria o comportamento, ele foi reforçado muitas vezes e ela é diminuída em frequência, duração e intensidade quando a gente não reforça mais aquilo que está mantendo aquele comportamento, né? Cães aprendem durante a fase de aquisição que ele é reforçado ou não por algum comportamento. Durante essa fase de extinção, que seria a extinção do comportamento, os cães aprendem que o reforço não está mais disponível, né? Então, por exemplo, um cachorro que pede comida na mesa. Ele chora, o dono vai lá e dá a comida. Ou seja, ele foi reforçado por aquilo. Ele foi reforçado por 8 anos. E a gente quer extinguir esse comportamento.
É muito mais fácil extinguir de um filhote que acabou de começar com esse comportamento, ignorando ele, não dando comida nenhuma, do que um cachorro que foi reforçado por 8 anos a ter esse comportamento e agora a gente quer usar essa técnica de extinção. Então é muito difícil dependendo do histórico do animal, né? Então por isso que a gente precisa, né, fazer toda a parte de coleta de dados, análise, conversar com os tutores para saber que técnica que a gente vai utilizar. Esse tipo de procedimento ele é usado para corrigir comportamentos que demandam atenção ou problemas comportamentais associados a ambientes sociais. Então, cachorros ou animais ou pessoas que foram reforçados por algum comportamento pela sociedade ou por algo do ambiente, a gente para de reforçar, a gente controla o ambiente para que esse reforço ele acabe. Esse reforço acabando, a tendência é o comportamento diminuir. E a extinção ela depende do histórico de reforço do cão, igual eu falei do cachorro que foi reforçado por 8 anos e um filhotinho que foi reforçado 2 vezes, incluindo o reforço intermitente. O que seria esse reforço intermitente? Hoje o meu marido, ele deu um pedacinho de pão pro meu cachorro que tava chorando na mesa. Aí a gente ignorou por 8 dias. Depois, eu fiquei com dó e eu reforcei. E aí veio visita em casa, a visita reforçou. Então, de vez em quando reforça, de vez em quando não. Isso é que eu chamo de, muito poderoso. Porque o que acontece? O cachorro ele nunca vai saber quando ele é reforçado, então a expectativa dele é muito grande. Então, quando ele é reforçado, esse reforço ele é muito valioso. Então, esse comportamento ele aumenta de uma forma muito grande do que um cachorro que está sendo reforçado ali a mesma coisinha todos os dias. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o reforço intermitente também, principalmente trabalhando com a extinção, porque o mais difícil de trabalhar com extinção é chegar ao Extinction Burst, que eu vou mostrar para vocês, e aumentar a chance de Spontaneous Recovery, que também eu vou mostrar para vocês, que fazem parte da diminuição do comportamento. Então, aqui explicando um pouquinho o que seria esse Extinction Burst, né? Então, a gente tem uma curva de comportamento na extinção, né? Toda vez que a gente começa um comportamento, por exemplo, chorar na mesa para pedir comida, né? Esse cachorro ele começou numa intensidade de 10 latidos e ele foi reforçado a vida inteira para chegar nesse 10. E agora eu resolvi que eu vou ignorar todos os choros para acabar com esse comportamento. Então, primeiro, beleza, eu vou chorar um pouquinho mais, 11 choradinhas, eu vi que nada aconteceu, eu vou dar uma diminuidinha para 10, nada aconteceu, agora eu vou tentar se eu chorar e latir, e se eu chorar por mais tempo, e se eu chorar, latir, raspar a perna do meu tutor, e se eu chorar, latir, fazer um escândalo. Muitos tutores, eles não aguentam, eles reforçam por aqui, que é o Extinction Burst. O que seria o Extinction Burst? É o pico do comportamento antes do comportamento descer e se extinguir. Né? Muita gente fala, não tá dando certo, só tá piorando. Por quê? Porque essas pessoas estão reforçando os cães neste momento. Eles não estão esperando acabar com isso. Trabalhando com crianças com autismo, eu percebi que isso também é muito comum entre eles, né? Quando a gente tá usando a técnica de extinção. Eles estão fazendo aquele choro, aquela birra. Birra, não seria birra, eles estão fazendo aquele choro, aquela demonstração de sentimentos, né? Que a gente quer acabar com aquilo. E aí chega uma hora que tá incontrolável. Mas a gente começou a observar que, continuando tendo consistência nesta fase aqui, o comportamento chega uma hora que se extingue. Antes de chegar aqui, é muito difícil essa parte, tá? Então a gente precisa analisar bem o comportamento que a gente está trabalhando, o histórico do cachorro, antes de falar, eu vou usar extinção.
Por quê? Porque para muitas situações isso aqui não é viável, né? Então só com extinção a gente não consegue extinguir um comportamento, porque isso é uma coisa que vai ocorrer quando você está trabalhando com extinção e é uma coisa que às vezes a gente não tem a paciência, às vezes isso aqui pode durar dias, meses, anos antes de começar a extinguir, né? Então a gente tem que analisar bem a situação antes de trabalhar com extinção. Além do extinction burst, que seria essa explosão de comportamento antes do comportamento começar a diminuir, a gente tem o spontaneous recovery, que seria o comportamento acontecer de uma forma não tão grande como no extinction burst, mas durante a extinção esse comportamento aparecer de novo, que é o que a gente fala, o cachorro ele aprendeu, mas ele tá me testando, né? O que a gente pode chamar de spontaneous recovery, que ele pode acontecer algumas vezes durante a extinção e até o comportamento se extinguir. Como eu falei, né, a gente não trabalha apenas com a consequência no ABA, a gente trabalha com todos esses elementos. Então agora eu vou falar para vocês como que a gente trabalha com o antecedente, né? Mais uma vez, o que causa o comportamento. Então, por exemplo, uma situação de daycare, cães reativos eles são retirados do ambiente para um novo cão entrar no daycare. Cães reativos não reagem, por quê? Porque eles foram retirados do ambiente antes que o comportamento ocorra. Consequência, cães reativos são introduzidos de volta ao grupo gradativamente, sem reagir. Ou seja, eles estão aprendendo por uma mudança antes do comportamento acontecer, que eles não precisam reagir para estar num grupo de daycare. Né? Então a gente está trabalhando o emocional, que seria a agressividade, com comportamento que seria aquele exemplo que eu dei anteriormente de beliscar um novo cachorro, mas a gente está trabalhando o antecedente, a gente não está punindo esse cachorro, a gente não está reforçando esse cachorro, o ambiente não está reforçando esse cachorro, por quê? Porque a gente está trabalhando com o que acontece antes do comportamento acontecer. É o mesmo aquele exemplo que eu dei na coleta de dados, né, no daycare que eu trabalho. A gente começou a trabalhar com o antecedente. Então, quando dois cachorros estão brincando, antes do cachorro ir latir para esse outro cachorro, eu já redireciono esse cachorro para outra atividade. Então, estou evitando que o comportamento aconteça. E temos um procedimento de antecipação desse comportamento, né? Eu não sei se eu traduzi certo, mas no inglês a gente chama de antecedent procedures, que seria técnicas para controlar o que causa o comportamento. Então, algumas técnicas seriam controlar o estímulo. Então, a gente consegue controlar o ambiente para que esse estímulo não aconteça. A gente pode adicionar ou remover elementos. Então, por exemplo, na minha casa, na porta da frente, a porta ela é de vidro. Minha Blue Heeler, quando ela era viva, ela adorava ficar latindo na porta de vidro para cachorro que passa na rua. O que eu fiz? Eu tampei o vidro com um filme, né, de efeito fosco, e ela não consegue mais ver lá fora. Parou de latir, perdeu o interesse na porta e acabei só controlando o ambiente, controlando o estímulo. Ela não tinha mais estímulo, então o comportamento não acontecia mais. Estabelecer operação, que seria mais relacionado à motivação ou fatores fisiológicos do cão. Por exemplo, se o cachorro ele está com fome e eu vou usar a comida dele para treinar ele de manhã, o desempenho nesse treinamento ele vai ser maior do que se o cachorro acabou de comer e eu enfiar petisco depois da comida, né? Então a motivação e fatores fisiológicos eles estão relacionados no desempenho do cão, e isso é um procedimento de antecipação. Por exemplo, a gente faz treinamento em grupo, né, onde eu trabalho,
Então a gente sempre fala, se você é acostumado a dar a janta do seu cachorro às 6 da tarde, o treinamento é às 6h15, né? Então traz a janta do seu cachorro pra gente trabalhar na aula, né? Então, ao invés do cachorro ficar, tipo, cheio e já com preguiça e, tipo, já aula em grupo, tem tanta distração, um monte de pessoa, um monte de cachorro junto, vamos tornar aquele momento mais com mais motivação, né? Vamos usar essa janta do cachorro pro treinamento. Então o cachorro tá mais motivado porque ele tá com fome, ele quer comer, então ele vai prestar mais atenção no tutor do que nos outros cães ou nas outras pessoas que estão na classe. Um outro elemento de procedimento de antecipação seria o esforço da resposta. A gente facilitar ou dificultar aquele comportamento de acontecer. Né? Então, por exemplo, eu não quero que meu cachorro pule no sofá para latir na janela da minha casa. Se eu tirar o sofá de perto da janela, adianta? Né? Então, eu mexo em algumas coisas do ambiente para facilitar ou dificultar aquela resposta. Por exemplo, aqui em casa, o meu filhote de Malamute, ele ainda, tipo, tem aquele comportamento de querer destruir móveis e tudo mais. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um enriquecimento ambiental, eu posso dificultar o comportamento de roer o meu sofá, por exemplo, colocando uma barreira, um portão, alguma coisa, e facilitar um outro comportamento que seria brincar com brinquedos, destruir os brinquedos, recheando brinquedos, um Kong, por exemplo, que vai motivar ele a trocar de coisas para destruir, né? Então eu tô facilitando brincar com brinquedos e dificultando destruir o meu sofá. E também temos a indução, que seria a mesma coisa que a gente induzir um comando quando a gente está ensinando um cachorro. Né? Então, é aumentar a probabilidade do comportamento acontecer de forma verbal, de forma gestual, de forma, a gente chama de, eu não sei se eu traduzi certo, um modelo, que seria o cachorro copiar uma pessoa para aprender alguma coisa, ou de forma física. Então, eu posso induzir o meu cachorro com a guia até a porta, ou com a guia até mim. Verbal, eu posso dar um comando para uma situação que eu quero que ele sente. Eu posso mostrar para ele aonde eu quero, que seria o gestual. Então eu vou induzindo o cachorro de maneiras e tirando essa indução gradativamente até a gente conseguir aquele comportamento de forma espontânea. E a gente também trabalha o comportamento em si, né? Então eu falei sobre a consequência, falei sobre o antecedente e agora a gente vai falar sobre o comportamento apresentado. Quando eu trabalho o comportamento, eu tenho que ver o target e eu preciso também trabalhar 3 coisinhas que vão me falar se o treinamento está funcionando ou não, que seria duração, frequência e a intensidade do comportamento. Duração seria por quanto tempo esse comportamento está ocorrendo, frequência, quantas vezes esse comportamento está ocorrendo, e intensidade, qual a força desse comportamento. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando esse cachorro que late para 2 cachorros brincando, eu posso trabalhar tanto a duração, por quanto tempo ele late para esses 2 cães, ou eu posso trabalhar a frequência, quantas vezes ele vai latir para esses cães. Nesse caso aqui, eu trabalhei a frequência, né? Trabalhei o antecedente e tudo mais, mas para coletar os dados, a gente coletou pela frequência, pela quantidade de vezes que ele vai perturbar outros cães. E a gente viu depois, a gente mostrou o gráfico para o tutor, que esse comportamento ele foi diminuindo em frequência até chegar a 0. Então, quando eu trabalho com comportamento, eu posso trabalhar com duração, intensidade ou frequência. Então, eu posso trabalhar o comportamento, eu posso trabalhar o antecedente, eu posso trabalhar a resposta, né, que seria a consequência,
E eu posso combinar técnicas de reforço, de extinção e tudo mais para trabalhar também esse comportamento em si, né? Essa frequência, essa duração, essa intensidade desse comportamento target que eu estabeleci, né? Então, a gente chama essa técnica de reforço diferencial, que seria combinar reforço positivo com extinção, tá? A gente tem 4 tipos básicos de reforço diferencial, na verdade a gente tem 5, mas um a gente quase não usa. Para o treinamento de cães, o que a gente mais usa seria o reforço diferencial para um comportamento alternativo, que no inglês a gente chama de DRA. Seria tentar extinguir um comportamento ruim que está ocorrendo e aumentar a frequência de um comportamento alternativo para aquela situação. Por exemplo, eu quero diminuir a frequência de destruição de móveis na minha casa. E eu quero aumentar a frequência de brincar com os brinquedos dos meus cachorros, neste comportamento. Então, o que eu vou fazer para destruir móveis e o que eu vou fazer para aumentar o comportamento de destruir brinquedos, né? Então, eu estou colocando um comportamento alternativo para a destruição de móveis, que seria destruir brinquedos, e eu vou reforçar positivamente toda vez que o meu cachorro está destruindo um brinquedo, brincando sozinho ou o que seja, e eu vou extinguir o comportamento de destruir móveis. Eu posso usar o antecedente, que seria dificultar o comportamento de diminuir móveis, adicionar coisas como enriquecimento ambiental para dificultar destruir móveis. Então eu vou usar todo aquele ABC nesse reforço diferencial para um comportamento alternativo para diminuir um comportamento indesejado e aumentar um comportamento desejado. Eu também tenho um reforço diferencial para um comportamento incompatível. O que seria um comportamento incompatível? Seria um comportamento que compete com aquele comportamento que ele está fazendo de uma maneira que ele não consiga fazer aquele comportamento. Então, por exemplo, no daycare a gente usa bastante. O cachorro, ele late para importunar alguém, ou algum cachorro, ou por algum outro motivo. Mas esse cachorro, ele ama ficar com a bolinha na boca. Então, o que a gente fez? A gente reforçou o comportamento de ter uma bolinha na boca para o cachorro não importunar outros cachorros. Ou seja, com a bolinha na boca, ele não consegue latir. Então, a gente reforçou a bolinha na boca para extinguir o comportamento de latir. A gente tem um outro caso no daycare também, é um pastor alemão, que se ele não tem nada na boca, ele gosta de dar aqueles shots nas bundinhas dos cachorros, e aí pode ocasionar uma briga e tudo mais. Quando ele tem a bola na boca, ele não faz isso. Então a gente reforçou tanto a bola na boca, que agora a primeira coisa que ele faz é entrar no playroom, pegar a bola, e ele fica com essa bola na boca o tempo todo, toda vez que ele sente a necessidade de dar uma mordiscada na bunda da galera. Esses dois reforços diferenciais, eles são os mais usados, principalmente um para o comportamento alternativo. Esses outros dois, eles não são usados com frequências, mas eles existem, então eu vou falar um pouquinho. Seria o reforço diferencial para baixa ocorrência, por exemplo, um comportamento que acontece muito, mas eu não quero extinguir ele totalmente, eu quero usar ele em alguma situação. Por exemplo, a minha Blue Heeler, ela gostava muito de pular, e eu gostava bastante de trabalhar com pular para pegar bolinha, pular para pegar frisbee, ou para algum comando que eu queria trabalhar com ela. Mas eu não queria que ela pulasse em mim, né? Então, eu não quero extinguir pular, mas eu quero
diminuir a frequência sem extinguir esse comportamento. Então, seria o reforço diferencial para a baixa ocorrência do comportamento. Então, se ela não pulasse tanto, tipo, ela podia pular uma vez em mim, por exemplo, estabelecer, tipo, um número. Ela podia pular uma vez em mim, mas depois eu não quero que pule mais, né? Então, eu usei esse reforço diferencial para baixa ocorrência para estabelecer um número de ocorrências do comportamento e não pular em mim 40 vezes para rasgar minha roupa. Também temos o reforço diferencial para outros comportamentos, que seria basicamente bem parecido com o de comportamento alternativo, mas quando eu vou escrever, né, o plano de comportamento do cachorro, eu posso usar outros comportamentos, não necessariamente diminuir um comportamento para aumentar outro específico. Eu posso aumentar vários outros comportamentos, porque meu foco é diminuir aquele outro. Então, por exemplo, eu quero diminuir o comportamento de... peraí. Eu quero diminuir o comportamento de rolar na grama. Não. Eu quero diminuir o comportamento de raspar a porta, né? Então, quando o cachorro sentar, eu vou reforçar aquele comportamento porque ele não está arranhando a porta. Quando o cachorro deitar, eu vou reforçar aquele comportamento porque ele não está arranhando a porta. Quando o cachorro olhar para mim, eu vou reforçar aquele comportamento porque ele não está arranhando a porta. No comportamento alternativo, eu escolho um comportamento para reforçar muito, para diminuir aquele outro. No comportamento, no DRO, que seria reforço diferencial para outros comportamentos, eu vou reforçar qualquer comportamento que seja não raspar a porta. Não sei se deu para entender. Outra coisa que eu preciso observar muito seriam os sinais de apaziguamento dos cães, né? Esses sinais dizem muito para muitas coisas, né? Então, se eles estão incomodados, principalmente em ambientes de daycare, é muito interessante a gente observar muitos desses sinais de apaziguamento e não punir os sinais de apaziguamento, porque isso dá um sinal se o cachorro está confortável com a situação, se ele não está, se ele está curtindo ou não, para a gente poder trabalhar aquela situação ou não, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre sinais de apaziguamento, então eu não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar para vocês que a gente precisa observar muito quando a gente está trabalhando os cães, tanto sozinho quanto em grupo, né? Trabalhar, observar esses sinais para a gente melhorar o desempenho no treinamento e também a confiança, né, que o cachorro ele sente por nós ou pelos outros cães. E aqui a hierarquia de Friedman que eu falei para vocês lá no comecinho, né, que é o que a gente usa no ABA, qual é o que a gente precisa usar mais ou menos, né, para ter um treinamento mais positivo. Então, a punição positiva, né, que seria adicionar algo para um comportamento diminuir, seria a última opção para a gente, né? Em segundo seria usar extinção. Reforço negativo e punição negativa, né? Eles não são tão positivos quanto os outros, então a gente deixa em segunda última opção. Depois a alternativa seria usar reforço diferencial para outros comportamentos, ou para um comportamento alternativo, ou por um comportamento incompatível, né? Ele estaria aqui praticamente no meio dessa hierarquia. Depois seria o reforço positivo, trabalhar muito com os antecedentes e, principalmente, checar a fisiologia, nutrição, a condição médica e física do cachorro, tá? Então, para a gente trabalhar com o cachorro mais positivo possível, a gente precisa, primeiro de tudo, checar isso aqui. Por quê? Alguns comportamentos, eles estão acontecendo porque algo aqui não está legal,
tá? A gente teve um exemplo na semana passada de um dog alemão no daycare, que ele era sempre amigo de todo mundo, ele era, tipo, perfeito pro daycare, e do nada ele começou a apresentar alguns comportamentos agressivos, fica bem intolerante com outros cachorros, não era dele. E a gente começou a coletar dados e não era nada no daycare que estava reforçando esse comportamento. E depois de um tempo, a tutor dele ligou pra gente e falou assim: ó, o Winston não vai pro daycare nos as próximas 2 semanas, 1 mês, porque ele tá tendo ataque de epilepsia. Então, até a epilepsia dele não estar estabilizada, ele não vai pro daycare, por motivos óbvios. E aí a gente percebeu que quando ele começou com a medicação, quando a epilepsia dele estava controlada, ele voltou a ser o Winston de antes, né? Ou seja, algo médico estava afetando o comportamento dele. Então, antes de trabalhar de uma forma comportamental, de fazer todo um plano de comportamento e tudo, a gente precisa checar se o cachorro está em condições físicas, médicas e nutricionais apropriadas e se não é por isso que o comportamento está ocorrendo, se a gente não precisa mudar algo aqui primeiro. Segundo, mais importante, trabalhar com os antecedentes, porque a gente precisa saber o que está causando esse comportamento, a gente pode prevenir muitas vezes o comportamento somente ajustando os antecedentes. Reforçar o comportamento desejado, e se nada disso estiver funcionando como a gente gostaria, a gente coloca um reforço diferencial. Se tudo que a gente já tentou não está adiantando, a gente usa a extinção, reforço negativo ou uma punição negativa. E em último caso, usar a punição positiva. Muitas vezes aqui a gente consegue um super resultado. E agora, para finalizar, um geralzão de tudo aquilo que a gente falou. No ABA, a gente trabalha antecedente, comportamento e a consequência, tudo junto, né? Quando a gente trabalha com antecedente, muitas vezes a gente praticamente não precisa nem trabalhar com o comportamento ou com a consequência, mas trabalhando com tudo isso junto, a gente consegue um resultado mais rápido, mais consistente e que se mantém por muito mais tempo. Né? Então, o que seria o antecedente, mais uma vez, o que engatilha o comportamento, ou seja, a gente previne aquele comportamento de acontecer trabalhando com os antecedentes. Trabalhando com o comportamento em si, a gente precisa estabelecer qual é o comportamento que eu preciso trabalhar a frequência, a intensidade e a duração. E a consequência, que seria o reforço ou a punição, precisa ser imediata, precisa ser consistente e o cachorro precisa estar motivado para isso. E importante também é manter tudo aquilo que eu trabalhei aqui no futuro. E a gente usa a generalização, que é um outro procedimento do ABA, que seria generalizar o comportamento em outras situações, outros ambientes, com outras pessoas, para manter esse comportamento em várias situações, momentos e com pessoas diferentes. Então a gente tem técnicas de generalização, que eu não vou entrar em detalhes hoje, mas que isso é muito importante quando a gente trabalha um comportamento, um problema comportamental ou algum comportamento que a gente quer aumentar. A generalização é muito importante para a gente conseguir manter esse comportamento e conseguir esse comportamento em situações, momentos, ambientes diferentes. Bom, muito obrigada. Eu quero agradecer ao Dante pela oportunidade, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Eu tô deixando aqui o meu contato, meu e-mail e o Instagram e o Facebook dos meus cães, que são perfis abertos, então vocês podem entrar em contato comigo.
e também seguir um pouquinho da vida deles aqui no Canadá, um pouquinho do trabalho que eu faço com eles. E muito, muito obrigada por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou podem entrar em contato via Instagram ou Facebook. Muito obrigada!